Bom dia a todos e a todas. Esse momento é mais um momento da nossa campanha do Setembro Amarelo. Eu quero parabenizar a ESPBA, através da Superintendente de Recursos Humanos da CESAB, Janaína Portela, de Marília, diretora da ESPBA, e dizer que nesse Setembro Amarelo, essa é mais uma palestra abordando sobre o tema, esse mês que a gente tem no Brasil uma campanha de prevenção ao suicídio, no Setembro Amarelo de 21, nossas secretarias, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, assinaram uma carta de compromisso, o secretário Jerônimo e a secretária Tereza Paim, para que a gente possa estar cuidando desse tema para além da campanha de setembro, do Setembro Amarelo, por ser uma pauta extremamente sensível, uma pauta que envolve todas as nossas redes, principalmente uma rede de educação, que nós temos 55 mil pessoas, servidores, e temos 800 mil alunos aproximadamente, que são adolescentes. Então, esses temas abordados nessas pautas, nesses 3 módulos que a ESPBA tem disponibilizado, têm sido de extrema importância para compor nossa campanha do Setembro Amarelo. Para além disso, nós vamos, a partir daqui, desse momento, dessa assinatura, desse compromisso, criar um comitê entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde para continuamente a gente possa estar tratando sobre o tema, cuidando dessas questões tão importantes, impactantes, e dessa estatística tão negativa que nós temos hoje em dia sobre o suicídio. O tema de hoje é extremamente pertinente para nossas comunidades escolares, onde a nossa palestrante, Lúcia Leone, vai tratar sobre articulação com as famílias, sobre a prevenção do suicídio. Lúcia, que é terapeuta do CAIS, vai fazer uma fala exatamente de uma necessidade que nós temos muito, que é essa articulação da comunidade escolar. A família faz parte dessa comunidade escolar, nós que temos uma rede tão grande de escola nos 416 municípios da Bahia, não são 417, porque tem um que nós não temos escola estadual, e que envolve essa quantidade de alunos que eu acabei de me reportar. Então, eu vou estar aqui participando dessa palestra e sei que essa palestra vai estar gravada e que podemos estar acessando no momento necessário, que todo mundo possa estar divulgando e assistindo mais essa fala tão importante. Essa é o terceira palestra consecutiva que a ESPBA nos traz, nos propõe, e tem sido assim extremamente proveitosa e sensível e compromissada com essa campanha do Setembro Amarelo. Então, sucesso, bom trabalho, estamos juntos e continuaremos juntos, saúde e educação, nessa proposta de estarmos cuidando dessas situações ao longo de todo o ano, para além das campanhas do Setembro Amarelo. Bom dia a todos. Pela escola. Obrigada, doutora Maria do Rosário. Realmente importante essa pauta de hoje, assim como foram as outras 2 que a escola fez, referente ao Setembro Amarelo. Elas estão disponíveis, a primeira já está disponível no YouTube da Escola de Saúde Pública da Bahia.
Nós vamos agora apresentar a palestrante de hoje, que vem nos falar sobre articulação com as famílias na prevenção ao suicídio entre adolescentes e crianças. A palestrante é Alicia Leone, terapeuta em família do CAPS Abrace, Camaçari, com graduação em serviço social, mestrando em psicologia e intervenções em saúde. Bom dia, Alicia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Quero cumprimentar a todos, a coordenação da Escola de Saúde Pública, cumprimentar a doutora Maria do Rosário, agradecer a Aline por esse convite e pela iniciativa dessa escola, articulada com a educação, em falar de um tema tão silenciado, de um tema que ainda é cercado de muito tabu, um tema que é cercado de um emudecimento e de um silenciamento, mas que tem um crescimento exponencial. Tem um aumento muito grande do número de suicídio, principalmente em crianças e adolescentes, mas não só em crianças e adolescentes, em outras faixas etárias, como os idosos. Então, esse é um momento muito significativo. Eu pretendo compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e vou trazer aqui algumas reflexões e considerações e, ao final, a gente pode dialogar um pouco, ok? Então, eu pretendo dividir a minha fala em 3 momentos, fazer algumas considerações muito rápidas, falar um pouco desse momento da crise e depois sobre a abordagem familiar. Bom, o suicídio ele é definido como dar fim à própria vida. Tá? Então, não é um fenômeno da nossa sociedade atual, mas é um fenômeno que já vem se apresentando desde há muito tempo. Tá? Então, já se tem registro lá, desde os povos primitivos, na antiguidade greco-romana, no século V, e em cada uma desses momentos históricos, o suicídio ele ganha um sentido. Né? Ele vai, então, nos povos primitivos, o suicídio era muitas vezes recorrido para se evitar situações de desonra, a fuga dos escravos, né, para eles não serem capturados, muitas vezes se suicidavam. Alguns idosos nessa época, por se sentirem como um peso para os mais jovens que precisavam garantir a sua sobrevivência. Então, havia um pedido implícito ali de um suicídio nessa população dessa faixa etária. Então, eu quero dizer com isso que em cada tempo, em cada período histórico, o suicídio vai ganhando ali um sentido e eu trago isso para que a gente possa, muito daqui a pouco, pensar na nossa sociedade atual. Qual é o sentido que o suicídio ganha? Quero também trazer que, desde muito, ali, 1788, tem estudos que já trazem ali relatos de suicídio de crianças e jovens. Então, a gente vê que é algo que já tem um tempo aí. Em 1990, o suicídio, agora já mais próximo a nós, somente em 1990 que ele ganha ali o status de ser um problema de saúde pública. E a partir daí tem-se a divulgação de mapas, de dados estatísticos, que vem sendo atualizado dando conta, né, da real situação do suicídio, considerando ainda que, mesmo com essa divulgação de mapas, esses dados, esses registros, ainda temos o problema da subnotificação. Eu quero falar sobre o comportamento suicida. Ao invés de falar sobre suicídio, eu prefiro falar sobre o comportamento suicida, porque o comportamento suicida, ele entende como, desde a ideação suicida, que são aqueles pensamentos de morte, pensamentos muitas vezes sem planejamento, mas pensamentos com planejamento de morte, as tentativas de suicídio, o comportamento autolesivo, a automutilação. A automutilação, tem autores que vai dividir a automutilação com ideação suicida, automutilação sem ideação suicida, mas que guarda ali um risco da morte, né?
Eu atendendo uma vez uma adolescente, e ela havia feito um corte no antebraço muito profundo, e ela, conversando, ela dizendo assim, as pessoas me perguntam se eu estou tentando me matar. E eu digo, não, é justamente o contrário, eu estou tentando não me matar. Então, ela se enquadraria aí nessa categoria da autolesão sem a intenção suicida. Quando a dor se tornava muito intensa e que vinha ali um desejo de aniquilar com a dor, então ela recorria a essa conduta autolesiva como uma estratégia de evitar dar fim à própria vida. Em 2003, nós temos ali o 10 de setembro, né, que se inicia, então, a campanha do Setembro Amarelo. Em 2019, a gente tem a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que é importante que a gente tenha conhecimento dessa política. E nós temos agora o campo da suicidologia, que são profissionais de saúde que se dedicam à avaliação do risco de suicídio, né? Pensar a condução clínica, pensar o manejo do suicídio. Muito bem. Então, é importante a gente pensar, quando a gente pensa no suicídio, a gente não pode pensar nunca no suicídio como um fenômeno simples, como um fenômeno que tem uma relação linear de causa e efeito, mas a gente precisa pensar no suicídio como um fenômeno complexo, como um fenômeno que tem múltiplas faces e como um fenômeno que tem múltiplos fatores. Então, quando a gente diz assim, o suicídio é o ato de dar fim à própria vida, é uma explicação que precisa levar em conta essa complexidade, certo? Então, quando a gente pensa que é um fenômeno que é complexo, aí eu já quero alertar para a necessidade de se pensar prevenções também nessa dimensão, né? Da dimensão que comporte o multi, né? Bom, o suicídio, ele não é qualquer morte. Ele é uma morte em específico e é uma determinada morte. E o meu convite nesta manhã é para que a gente possa tentar para uma outra dimensão do suicídio. Tá? Nós tivemos aqui a fala de Aline, a fala de Fernanda, que trouxeram a visão do suicídio, as perspectivas do suicídio, como a gente está falando que é um fenômeno multi, eu quero trazer uma outra perspectiva para somar a esses diálogos que a gente vem mantendo. Né? Então, a pergunta é, qual é a nossa percepção sobre quem tira a própria vida? Qual é a ideia que eu tenho dessa pessoa? Né? Vá pensando nisso, porque a gente lê, a gente sabe, a gente tem uma explicação sobre isso, mas é preciso que a gente pense qual é a nossa, qual é a construção que eu tenho, qual é a ideia que eu tenho do suicídio, né? E qual é a minha percepção da pessoa que pratica o ato. Porque isso vai impactar na forma como eu lido e na forma como eu penso as ações de enfrentamento a essa temática. Antes, eu vou passar muito rapidamente sobre os dados demográficos aqui, que já foram colocados, então eu não vou me deter por muito tempo, mas é que eu trago também ali o boletim que saiu agora, esta semana. Então, o boletim agora de setembro, ele traz que entre 2010 e 2019, 112.230 mortes por suicídio no Brasil. Ele diz também que houve um aumento de incidência em todos os grupos etários. Né? Houve um aumento do risco de morte por suicídio em todas as regiões do Brasil. Claro, ainda predomina a região sul e centro-oeste com as maiores taxas. Mas a gente pensar que houve um suicídio em todas as regiões do Brasil, a gente precisa pensar o que está acontecendo. Né? Principalmente levando em conta agora a atual situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Né? Também há um registro de um aumento na taxa de suicídio em mulheres. Ainda os homens se matam mais, mas há um registro de um aumento na taxa. A taxa do número de mulheres que têm se matado elevou-se um pouco. Os indígenas se matam 3 vezes mais. A população negra, os jovens negros têm um risco aumentado de 45% em relação aos jovens brancos. E a população LGBT e os idosos também um aumento muito significativo. Então, a gente precisa pensar,
O que realmente se quer quando se procura a morte? E o que é a morte? Nós temos uma ideia da morte, mas ninguém que está aqui vivenciou a morte para saber o que é a morte e fazer uma escolha consciente. Será possível saber o que é a morte? Então, pensando nessa perspectiva, quem se mata, o que busca? E aí, eu quero trazer uma dimensão do fenômeno do suicídio para que a gente possa pensar em uma outra perspectiva. Considerando o sofrimento psíquico, ele é da ordem da existência, ele é da ordem da vivência. E aí eu quero falar desse suicídio que tem implícito um sofrimento psíquico intenso. E quando eu penso no suicídio, que foi provocado por esse sofrimento, eu não posso descontextualizar. Eu não posso pensar e dizer que ele se restringe a uma questão meramente individual. Eu preciso pensar nesse suicídio como uma dimensão social e política, porque esse indivíduo, ele está situado em um tempo da história. Ele tem um contexto onde ele vive. Ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem as várias dimensões existenciais, os vários espaços onde ele circula, as relações que ele estabelece, o momento socioeconômico que ele está vivendo. Então, dizer que suicídio dá conta de cada um é desresponsabilizar a sociedade, Neto vai dizer. Então, gente, quando a gente fala dessas mortes, desse número enorme de pessoas que se matam, a gente precisa pensar que essas mortes, elas trazem consigo denúncias. A gente precisa fazer a leitura. O que está acontecendo que faz com que tantas pessoas recorram à morte como uma forma de evitar a dor, de lidar com essa dor que se torna intolerável. O que então, essas mortes voluntárias poderiam falar sobre a nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em uma sociedade, porque quando a gente vai ver o mapa de mortes, a gente vai ver que os países periféricos, que são marcados por uma grande desigualdade social, é onde está localizado ali o maior número de mortes. Então, nós estamos falando do suicídio na sociedade capitalista, sociedade essa que é fundada, né? Ela está embasada na exploração, na opressão, na desigualdade, na competitividade e no individualismo. Então, nesses países como o Brasil, a desigualdade ela vai tomando aqueles contornos muito perversos, dada a condição de miséria e de subcidadania que essas camadas vivem, sem acesso às condições de saúde adequadas, sem acesso à moradia adequada, sem acesso à segurança. Nós temos visto aí o que tem acontecido na nossa cidade, Salvador, as famílias vulneráveis, e aí tem uma autora que fala, Sotero, e que são famílias já vulneradas, porque elas não estão em condição de vulnerabilidade, elas já estão no processo de vulneração, já estão no grau máximo da vulnerabilidade, a vulnerabilidade já está posta. Então, quando a gente pensa nessa condição dessas pessoas, o que lhes resta e o que cabe para elas, né? É um não lugar nessa sociedade. Então, e essa percepção da existência dessas pessoas, porque isso tem um impacto na subjetividade dessas pessoas. Elas vão se constituindo o olhar e a ideia que tem de si a partir desse não lugar, a partir desse lugar de identificação com o fracasso, com a impotência e com a incapacidade. Então, a percepção da existência de pessoas pobres e miseráveis é obscurecida por um arsenal de justificativa que normalizam as condições precárias de existência de um segmento da população, como, por exemplo, as ideias de meritocracia, e de trajetórias pessoais fracassadas, de sorte ou azar.
há uma normalização da pobreza e da miséria, como se isso fosse justificado pela incapacidade de cada um de não poder ascender. Então, considerando a desigualdade social, geralmente ela é evidenciada por suas dimensões econômicas, mas ela inclui também dimensões relativas e aspectos existenciais. Isso tem um impacto direto na construção da subjetividade. Então, a desigualdade social, ela tem uma dimensão subjetiva, ela constitui o indivíduo. E ele se vê desse lugar de excluído. Então, há ali uma naturalização. As feridas são profundas, há uma autodepreciação, há um autodesprezo, há uma miséria emocional, existencial e política. Há uma introjeção dessa identidade. Então, é dessa forma que o indivíduo vai se ver. São sujeitos fora dos padrões normativos, tá? São sujeitos que não produzem, muitas vezes consomem muito pouco ou não consomem, são sujeitos descartáveis. Então, a gente está falando de uma dimensão do sofrimento, que é o sofrimento sociopolítico. A meritocracia aqui é entendida como a possibilidade dos indivíduos superarem as barreiras sociais, econômicas e culturais existentes, desconsiderando a real natureza desses obstáculos. Não conseguiu porque fracassou, não estuda porque não quer, é preguiçoso, é um fracassado, não tem força de vontade. Nessa sociedade do sucesso, do business, né? Do tempo é dinheiro, nessa sociedade do consumismo, não tem lugar para essas pessoas, elas ficam à margem, e esse é o lugar que elas são relegadas. Lógico que isso tem um preço, isso traz marcas, traz a marca da exclusão, da violência, da negação e do silenciamento. E geram efeitos como a apatia, a solidão e o emudecimento, assim como a reprodução na subjetividade da violência, da pobreza afetiva e intelectual, como encobridoras da possibilidade de elaboração simbólica, que pode dar forma sintomática ao que é vivido como traumático. O que ocorre é que até o entendimento da situação a que elas estão expostas lhe é negado, porque elas não têm clareza disso. Elas não conseguem perceber o que acontece, o lugar que elas são colocadas. Ou eu diria um não lugar. Elas estão tão identificadas nessa posição que nem mesmo poder refletir e elaborar sobre isso, elas não dão conta. Então, aqui já tem uma pista, mais ou menos, quando a gente pensa uma prevenção nessa perspectiva, é pensar espaços que provoquem diálogos e reflexões. Então, nesse sentido, a desigualdade como geradora da exclusão, que traz um sofrimento psíquico intenso, o suicídio se apresenta como uma saída para lidar com o sofrimento, como uma forma de livrar-se da dor de existir. E aí a gente precisa pensar, por isso eu trago aquela pergunta inicial, qual é a sua percepção, qual é a percepção que a gente tem sobre esse fenômeno, porque a percepção que a gente tem, se a gente diz que é algo da ordem do individual, vai ser a forma como a gente vai lidar com esse indivíduo. E pensar que o suicídio é de responsabilidade de todos nós, né? Enquanto saúde, educação, empresas, ONGs, o suicídio é um problema de todos nós. Então, como nós, profissionais da saúde, profissionais da educação, estamos lidando com isso? Como tem sido, não é? As nossas ações e se incluem essas perspectivas, porque o que acontece é que, geralmente, as nossas estratégias de enfrentamento não levam em conta essas dimensões citadas. Então, o efeito disso da pobreza, das doenças crônicas, a baixa escolaridade, dificuldades de acessibilidade aos serviços de saúde,
num lugar que seria uma ausência de sentimento de pertença, de não ter esse lugar aqui legitimado, de não ter um discurso que tenha um amparo social. Esse sentimento de inferioridade, de rejeição, maus tratos a que essas pessoas são expostas, negligências, violências de toda a ordem, abuso, a inadaptação, as perdas violentas que a gente tem visto, as vidas negras que se perdem, né, e vão se sobrepondo a esses lutos, mas que não se tem um lugar para se amparar essa dor e esse choro e esse lamento. Como lidam essas famílias vulneradas com essa dor, né? Com esse sentimento de incapacidade, com a humilhação e o racismo, né? O racismo é uma sociedade que é racista, que entende que o negro necessariamente é inferior, subjugado. Isso traz um grau de sofrimento muito maior e leva a adoecimentos e tentativas de suicídio, porque gera um sofrimento muito grande. Esse é simplesmente o mais alto grau de sofrimento que uma pessoa pode experienciar, é essa experiência de racismo. E aqui eu quero chamar a atenção das escolas, porque muito bullying, muito racismo tem sido passado como bullying. E a gente precisa nomear, né? Tem o bullying, mas tem o racismo. Tem outras formas de violência. E é preciso haver um enfrentamento em relação a isso. Então, pensar em prevenção ao suicídio é pensar em abrir espaços que se possa falar sobre, possa dar voz e vez a essas pessoas, e elas precisam nomear, dar nome a esse sofrimento. Que muitas vezes o racismo se apresenta de uma forma muito camuflada, muito implícita, e nega a quem sofre a condição de nomear isso. Isso é um racismo, né? Eu estou sofrendo um racismo. Identificar o sofrimento subjacente. Então, quando a gente pensa todas essas condições faladas, e a gente pensa em um adolescente, né, que é dessas camadas, desses estratos sociais mais excluídos e vulnerabilizados, somado ao fato da condição ali da adolescência, que é marcada por uma fase onde existem ali mudanças, não é? Algumas transformações, não só no corpo, não só no biológico, mas também no emocional, nas relações com os pares, na relação com os pais. Quando a gente pensa no adolescente, nessas questões, nessa dimensão sociopolítica do sofrimento, somado a outras situações que ele apresenta, aí a gente começa a pensar a dimensão que é esse fenômeno e o sofrimento a que esses adolescentes, essas crianças estão expostas. Então, é preciso que a gente fique atento a esses jovens, porque, além dessa condição, existem também algumas outras que eu vou enumerar aqui, que a literatura traz, são muito mais, não é? Mas que a gente não dá conta de falar tudo. Mas quando eles estão também em uma situação de rompimento de relacionamentos amorosos, aí a gente pode pensar em um gatilho para uma crise suicida. Os conflitos familiares, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, pode ser também um disparador. E aí a gente pensar os conflitos familiares nessas famílias, né, paupérrimas, são muitos, não é? O bullying, o fracasso na área acadêmica ou escolar, a gente precisa ter muita atenção. Violência física, violência sexual, racismo, humilhação, sentimento de rejeição, tudo isso são gatilhos disparadores. Então, a gente é preciso muito mesmo a gente ficar atento, porque isso eles trazem muito nas falas ou nas atitudes ali, que parece que é uma brincadeira, que parece que eles estão brincando, mas é a forma como eles vão falando do sofrimento deles e da dor de existir. Então, quando a gente pensa nessas situações estressoras, somada à impulsividade, que é tão característico, né, na maioria dos adolescentes, então, muitas vezes a morte, ela entra ali como uma única saída, né? Quando se há uma rigidez no pensamento, geralmente quando a pessoa que tem um comportamento suicida, e que faz essa tentativa de suicídio,
ela tem muitas vezes uma rigidez ali, ela não consegue pensar outras possibilidades para lidar, né? Ali ela já não tem a esperança, ela desespera. E aí a crise é o movimento em direção à consumação do ato. Então, é na emergência dessa crise que acontece o encontro do paciente e o profissional de saúde, e muitas vezes essa crise ela emerge no ambiente escolar. A crise suicida ela pode ocorrer quando há um agravamento do transtorno mental ou uma condição de desordem emocional decorrente de um acontecimento doloroso. Então, a gente tem que ficar atento aí quando o adolescente começa a falar muito sobre a morte, de que não vale a pena viver, de que já está muito cansado, que morrer é bom, começa a falar muito. Quando passa por algumas perdas recentes, agora mesmo na pandemia, que as perdas são frequentes de pessoas próximas, de familiares, ou datas que marcam tais perdas, né, que são os chamados aniversários, quando há uma mudança de comportamento muito extrovertido e de repente se torna muito introvertido, quando ele começa a abandonar as atividades que antes ele tinha muita vontade, era o esporte, era o futebol, era estar em contato com os amigos, e agora isso deixa de ser interessante, isso vai perdendo o interesse. Quando tem alterações no sono, troca o dia pela noite, passa a comer muito, deixa de comer. Quando começa a se desfazer de coisas que lhe são queridas ou que são importantes, começa a doar objetos que lhe são muito caros, importantes, no sentido da importância, do significado. Então, aí a gente precisa ficar atento. Para essas pessoas, é preciso que se pense numa condição onde haja uma valorização da vida. É preciso pensar ações que levem em conta, dar condição para que essas pessoas reflitam sobre o motivo de se estar buscando a morte. Tocar nas raízes sociais, ressignificar os processos existenciais, pensar na superação das condições desumanizantes. A gente vai falar mais um pouquinho disso mais lá na frente. Então, quando a gente pensa em cuidar de uma pessoa que tem esse comportamento, obviamente, isso envolve um nível de estresse, porque isso nos mobiliza, né? Nós vivemos numa sociedade que que prima pela vida, pelo prolongamento da vida, e aí quando a gente se depara com alguém que deseja morrer, isso nos choca, né? Isso fala de algo que a gente não quer ouvir, a gente não quer falar sobre morte. No início dos trabalhos, teve uma fala assim, falar sobre suicídio nos causa angústia. Sim, por quê? Porque é falar de um tema que é um tema tabu. Tá? E tem uma autora que vai dizer que falar de suicídio em crianças e adolescentes é um triplo tabu. Porque, primeiro, falar sobre morte é um tabu, falar sobre suicídio é um tabu, e falar sobre suicídio em crianças e adolescentes. A gente não quer pensar que criança e adolescente, que está em plena efervescência, está num processo, né, de deterioração psíquica. Então, a crise ela se instala quando tem esse colapso existencial. E aí chega o desejo. Então, o indivíduo ele tem uma ambivalência, por isso que às vezes é difícil lidar, porque o que ele quer não é morrer, ele quer acabar com a dor, né? E a família, no contexto da crise suicida, aí essa família ela vai vivenciar algumas situações. Eu costumo dizer que quando a gente atende um adolescente ou uma criança que está numa crise suicida, a gente não pode pensar na família como somente aquele que vai dar o suporte a essa criança, esse adolescente. Mas a família ela precisa ser cuidada. A gente precisa olhar para essa família e cuidar dessas relações. E muitas vezes, cuidar dessa relação, muitas vezes a gente até termina intensificando o cuidado com a família, porque isso tem um efeito,
na criança e no adolescente, porque muitas vezes o sofrimento dessa criança e desse adolescente é uma resposta a um sofrimento familiar. Então, quando a gente trabalha os pais, os cuidadores principais, a gente vê um efeito logo na melhora da criança e do adolescente. Então, quando a família se depara nessa crise, vem sentimentos diversos de raiva, de cansaço, de culpa, de irritação. Ela também tem uma ambivalência, ora ela super protege, ora por conta do cansaço ela banaliza, né? Tem o medo, tem a frustração, tem o desgaste emocional, tem a vergonha, porque onde tem a família que tem um membro com comportamento suicida, ela é estigmatizada, né? Ela é cobrada, né? Então, a família, atravessando por esse processo, ela está num momento de muita vulnerabilidade e precisa de um apoio que muitas vezes não virá somente de uma instituição. A gente precisa pensar num contexto muito maior e de articulação com a rede, para dar conta, tá, desse cuidado. Então, uma situação de crise exige mudança na rotina dessas famílias. A depender da situação da criança, do adolescente, do envolvido, do que está apresentando ali o desejo de morrer, desejo, aspas, aí, vai necessitar uma vigilância constante. Então, tem situações que a pessoa não pode dormir sozinha, o familiar tem que estar ali, tem que acompanhar, não pode, para onde for, tem que estar ali o tempo todo, porque um vacilo pode acontecer. Então, a família, ela sofre, e sofre muito. A experiência tende a alterar a intensidade dos vínculos emocionais, então aí tem os vínculos emocionais na família, eles são profundamente alterados, né? A vivência da crise insere no repertório da família essa história da crise, então essa família, no seu histórico, né, fica ali marcado como a família que teve esse caso, um caso de tentativa de suicídio. Muitas vezes isso vai ser silenciado, vai se evitar falar para gerações futuras. E isso gera um segredo. Mas isso termina sendo repassado, ainda que não seja verbalizado. Isso vai repassando para gerações futuras. E muitas vezes se percebe uma repetição disso nas demais gerações vindouras. Então, a família ela vai precisar de um auxílio para reconstruir-se enquanto o sistema de apoio, porque a função dela, de apoio, de suporte e de proteção, está ali fragilizada e ameaçada. Então, quando a gente pensa nessas famílias agora, a gente precisa pensar cada família é uma família, cada adolescente é um adolescente, a gente precisa pensar na singularidade. A gente está falando aqui aspectos muito gerais, mas a gente não pode colocar isso como norma, como regra. Cada caso é um caso. Cada caso que a gente atende, eu não sei nada sobre aquela pessoa até que ele me diga. Eu não sei nada sobre aquela família, eu não posso pressupor. Então, em linhas gerais, do que a literatura traz é que situações onde há vínculos familiares que têm ali uma dificuldade em permitir uma autonomia do indivíduo. Muitas vezes o adolescente ali, criança, vem ali, cresce, e ele precisa ter uma autonomia relativa, ele precisa agora começar a pensar por si, aí construindo, não é, as suas ideias, os seus valores, a forma de entender, de se perceber. Então, algumas pessoas, algumas famílias têm dificuldade em lidar com isso. Então, se dá aquele vínculo muito emaranhado, aquele vínculo onde o adolescente não consegue ser independente, né? Criar um processo ali de diferenciação dessa família, porque o apelo para essa fusão é muito intenso, né? E geralmente se apresenta ali um sofrimento psíquico. Normalmente, então esse processo de diferenciação do eu fica comprometido,
a família faz uma exigência dessa lealdade para que ele se torne ali amalgamado, e aí a gente vai, com certeza, entender que tem um sofrimento ali. Há também aquelas famílias onde tem uma rigidez, umas regras extremamente rígidas, uma dificuldade muito grande na comunicação. Então, essas pessoas são famílias que não dialogam sobre as situações do dia a dia, que quando tem um sofrimento se isolam, mas isso tem um preço muito alto, né? Então, tem um sofrimento muito grande aí, e a gente precisa aí entrar como aquele que vai trabalhar essas pautas comunicacionais e abrir esses espaços de diálogo e de conversa na escola, sim, possibilitar essa interação da família, criando atividades, pensando atividades dentro da escola, fora da escola, mas que possibilite esse encontro. Nós tivemos uma experiência lá no CAPSI, onde nós fomos para dentro da escola. Havia acontecido uma tentativa séria, grave de suicídio dentro dessa escola, e a escola solicitou o apoio da gente, nós fomos, fizemos 3 momentos, fizemos uma roda de conversa com os profissionais, todos os profissionais da escola, fizemos uma roda de conversa com os adolescentes, e depois fizemos a proposta de uma roda de conversa da família, a escola e os adolescentes. E foi muito interessante falar sobre o sofrimento emocional da adolescência, e poder os adolescentes falarem ali sobre as suas dores, os seus sofrimentos, e alguns pais poderem ouvir pela primeira vez o seu filho dizer do que sofre, como sofre. E os pais puderam também ali, muito abertamente, falar do seu medo, das suas inseguranças, de que não se dava conta do nível da intensidade do sofrimento dos seus filhos, reconhecendo a dificuldade de abrir uma comunicação com eles. Então, é possível se fazer, e é importante que a gente abra esses espaços de conversa, que não precisa ser necessariamente para falar sobre o suicídio, para falar sobre outros temas, mas que vai ali quebrando um pouco essa rigidez e aproximando, até para que o pai, a mãe, as figuras protetoras percebam a caminhada que seu filho já fez e o quanto ele já tem amadurecido, né? É interessante porque a gente vê alguns pais falarem: eu não esperava que ele falasse isso, eu estou surpresa com essa resposta. Então, há muitas vezes ali, naquele ambiente extrafamiliar, é que ele vai se dar conta de que sim, seu filho cresceu e sabe falar sobre si. Então, essas famílias que têm esse apego muito grande, esse emaranhamento e esse apego, são aquelas famílias fechadas, que têm uma dificuldade de interagir com as outras famílias, com a comunidade. Geralmente essas famílias elas se isolam, então ficam ali em um sofrimento muito grande, e o encontro vai se dar justamente, a abertura de espaço vai acontecer quando a crise emerge. Então, a autonomia é vivenciada como uma ameaça, há um empobrecimento das pautas interativas. Quando chegam as dificuldades da fase do ciclo vital da família, essas famílias experimentam essas mudanças de fase do ciclo vital com mais intensidade. E também as respostas, a forma de responder e de lidar com os problemas, nessas famílias a gente observa que são precárias, e aí a gente precisa ajudar também no sentido de pensar com elas possibilidades, sempre fazendo uma aposta na família e que ela tenha os recursos necessários para sair da crise, mas que às vezes não está percebendo e nem se dando conta, tá? Então, aqui tem algumas vulnerabilidades na família que a gente precisa estar atento, que ela termina se repetindo, que é um comportamento autodestrutivo, que são famílias muito marcadas pela violência, por comunicações violentas, por atitudes violentas, um empobrecimento no afeto, abusos de toda ordem, tem situações de divórcio que são extremamente adoecedoras, que muitas vezes inclui a alienação parental, então isso traz uma vulnerabilidade ao risco de suicídio, sim, abandonos, negligência, conflitos duradouros, rompimentos bruscos emocional, então de repente o pai, ou a mãe, ou o tio, ou alguém, a figura
de apego, rompe bruscamente com aquela criança, com aquele adolescente, e se afasta, se distancia. Os problemas nas relações parentais a gente tem visto bastante, que vem muito por essa via da dificuldade de fala, de comunicação, por essa rigidez. E as reações de aniversário na família. Então, quando tem uma perda muito significativa e que se aproxima aquele período da data, né, de aniversário, daquela perda que foi muito importante, essa família ela entra num processo de vulnerabilidade. Então, como se dá o manejo dessa crise? Né? De que forma que a gente pode pensar como eu posso me posicionar numa situação de crise? Né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é construir o vínculo com essa pessoa. E isso somente vai ocorrer quando a gente se aproxima dessa pessoa de uma forma respeitosa e sem julgamento. Sempre que a gente se aproxima de uma forma respeitosa e não julgando, geralmente o outro se abre para falar de si. A gente precisa, quando a gente pensa na construção, construir o vínculo com essa pessoa, já abre ali uma possibilidade de uma prevenção, porque se ele consegue falar, ou ela consegue falar do seu sofrimento, consegue dizer do que está acontecendo com ela, ali se dá uma abertura para, de repente, se procurar uma ajuda, um apoio, um encaminhamento para a rede de saúde, a rede social. É preciso a gente pensar em um cuidado atento para os sentimentos que emergem em nós. Né? E a gente lutar contra o sentimento de preconceito, de repulsa. Pensar assim que nós temos as nossas crenças sobre o fenômeno, mas essas crenças não devem ser a que vai ali se sobrepor nesse cuidado, né? Da gente dizer, você não está, se você quisesse mesmo se matar, você tem tudo, porque, olha, você tem tudo, não te falta nada. Então, a gente, ou as crenças que você tem da vida, né? Você não pode impor o outro. Então, é um momento muito mais de você se debruçar para escutar e você apostar que essa pessoa, ela sabe dizer sobre o sofrimento dela. Se você se disponibilizar para ouvir, ela fala. Então, é uma escuta atenta e acolhedora. Não é uma escuta do lugar de quem sabe. Não é uma escuta do lugar de quem pressupõe um saber sobre o outro. Mas é um lugar de uma escuta interessada. De um lugar de uma escuta que acolhe. Que entende que eu nada sei sobre ele, até que ele me diga. Então, a gente precisa, no encontro com essas pessoas, privilegiar essa dimensão dialógica do encontro, com abertura de um autêntico interesse em ouvir, para que ali o sujeito possa emergir, muitas vezes silenciado, confuso, né? Desacreditado de que alguém se interesse por ele, de que alguém se preocupe com ele. Né? Desenvolver essa capacidade de ouvir o outro é um desafio para uma sociedade que não está interessada no outro, porque é uma sociedade marcada pelo individualismo. A gente para ouvir o outro, mas aquilo que eu quero escutar do outro, e não aquilo que o outro tem a dizer sobre si. Então, a gente precisa deixar de lado um pouquinho a gente, para que o outro possa emergir nessa relação. É se deixar ser afetado pela presença do outro, sem pressupor saber sobre ele. Uma outra forma de prevenção, quando a gente, pensando aqui, agora a gente já está falando porque, voltando aqui um pouco, a escuta, ela é uma forma de prevenção. A escuta, ela é uma forma de prevenção e ela abre muito o caminho. Pensar na prevenção, a pós-venção, como uma prevenção também ao suicídio. Por quê? Porque essas famílias, quando elas passam e vivenciam uma situação de perda,
de um membro da família por suicídio, elas vivenciam um sofrimento imenso. É um luto diferenciado. É um luto que vem acompanhado de vários questionamentos, de culpa, de raiva, de sentimentos ambivalentes. Então, é preciso se pensar um cuidado para o pós, para quando a situação ocorre. Então, foi se pensado, isso começa lá nos Estados Unidos, a pós-venção, que é o cuidado àquelas pessoas que são consideradas sobreviventes enlutadas por suicídio, que são aquelas pessoas que são afetadas pela perda de uma pessoa por suicídio. Então, a gente fala aqui não só da família, como se for um aluno, os professores, os funcionários, os colegas, os amigos, se é alguém que trabalha, os profissionais, os colegas. Então, essas pessoas que foram afetadas, elas vão vivenciar um luto específico. Então, pensar numa pós-venção é pensar em um conjunto de ações e atividades oferecidas às pessoas impactadas por um suicídio completo. Por quê? É um luto que envolve complicadores. Então, às vezes, na família, na maioria dos casos, o suicídio acontece nas residências. Então, essa família se depara com o corpo, né, do familiar, muitas vezes dilacerado, cortado, marcado. Tem as circunstâncias, às vezes, extremamente violentas, né? São mortes que se dão em uma ruptura assim, muito brusca. E por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso por quê? Porque geralmente quando acontece na escola um caso de suicídio, o que se vê muitas vezes a escola evita falar sobre, né? A escola não toca no assunto por entender que é melhor. Então já bota às vezes uma atividade ou algo que desfoque. Mas isso não evita que seja falado, e que seja, né, que as narrativas, os sentidos sejam construídos. Então, a escola precisa falar, precisa abrir esse espaço, se não se sente habilitado, convidar pessoas que possam estar ali, conduzindo esse momento da pós-venção, para que os alunos, os funcionários e os professores podem falar os seus sentimentos em relação a essa perda, o seu entendimento sobre essa perda. E muitas vezes a família também pode participar desses encontros e poder falar e poder trazer ali, porque isso vai prevenir para a família as futuras gerações, para a escola, os alunos e todos os envolvidos, minimiza os efeitos traumáticos dessa perda, porque você fala, você não se cala, você fala sobre, né? Você nomeia essa dor. Você previne o aparecimento de complicações no luto, quando a gente não fala, né, a gente tem complicações no luto, e diminui o risco de comportamento suicida nos enlutados, principalmente em crianças e principalmente em adolescentes, né, que o efeito contágio tem uma intensidade maior. Já estou caminhando aqui. Quando a gente pensa na prevenção, a gente precisa pensar. Então, se a gente diz que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial, multifacetado, o que a gente vê é que, ainda que a gente entenda essa dimensão do suicídio, as nossas ações terminam sendo ainda ações que não levam em conta essa dimensão, nessa perspectiva mais complexa, da complexidade. Então, cuidar e lidar com esses casos é pensar sempre em uma intersetorialidade. Aliás, pensar em crianças e adolescentes, todo cuidado direcionado a crianças e adolescentes tem que comportar a intersetorialidade. Então, pensar na relação com os dispositivos de saúde, pensar na relação com os dispositivos sociais, pensar na relação com os dispositivos jurídicos, com as mais variadas instituições públicas e privadas. Porque, como já foi dito aqui, acho que foi Fernanda que falou, pensar na prevenção ao suicídio, não necessariamente você precisa falar sobre o suicídio, né? Quando você promove atividades de empoderamento, atividades de lazer, de esporte, atividades
de discussão, de reflexão sobre a condição de cada um, do seu momento histórico. Quando se abre esses espaços, isso é fazer prevenção ao suicídio. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não faço porque eu não tenho um domínio sobre o assunto. Não, de jeito nenhum. É promover atividades onde o outro possa ir se descobrindo, ir se empoderando, ir se identificando, ir se reconhecendo na sua potência, na sua força, na sua habilidade. É importante também conhecer as ações no território, então a escola saber que território é esse, quais são os dispositivos que dispõe. O posto de saúde também, essa ONG, o que se propõe, é pensar esse diálogo escola e território, né? Unidade de saúde e território, porque o território é uma potência. O território tem muito a nos oferecer. A gente tem visto aqui no nosso estado, na nossa cidade, as comunidades, quantas comunidades com ações que são ações muito potentes, que promovem esses indivíduos, não é? Que dá visibilidade a essas pessoas, que elas podem se perceber como pessoas capazes, que têm habilidades e não identificadas no lugar do fracasso e da exclusão. Então, conhecer esses dispositivos da comunidade, articular as ações com as organizações não governamentais, com as empresas, com todos os recursos, pode mapear esse território. A gente não conhece, porque a gente, por pensarmos às vezes tão linearmente, então a gente fica muito limitado ali na instituição que a gente faz parte. E aí a gente não sabe que tem um professor de capoeira ali que, se a gente convidar, ele está aberto até muitas vezes voluntariamente para vir fazer um trabalho na escola, para vir dar uma palestra, ou muitas vezes tem aquele policial que tem uma visão ou um projeto muito interessante com a comunidade que pode ser desenvolvido, é abrir esses espaços e pensar nessas ações, não é? Então, ratificando a forma da gente poder oferecer sempre essa escuta atenta, e isso inclui crianças, porque às vezes a gente acha que a criança não está entendendo, mas a criança entende do jeito dela, e a gente precisa se inclinar para escutá-la, porque ela tem muito a nos dizer. Quando a gente tem disponibilidade para ouvir, as crianças sabem falar de si, da sua dor e do seu sofrimento. Do jeito dela, do modo dela, elas falam. Né? A gente precisa estimular nesses espaços, com oficinas, com grupos, a expressão de sentimentos, de raiva, de culpa, né, sem fazer nenhum julgamento. É preciso, no caso de uma situação que a família está passando por situações de perda, a gente manter esse contato aí, o pessoal da saúde, né, um contato mais de perto, mais ali, porque às vezes a gente acompanha o adolescente, e quando o suicídio acontece, pronto, é como se, né, fechou ali o ciclo, mas não, o cuidado ainda segue com essas famílias, né? Elas precisam. E, assim, evitar dar conselhos, sermões, comparações. A pessoa não precisa do nosso julgamento, nem dos nossos sermões. Ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser atendida, se perceber que ela tem uma importância para nós, que alguém se importa, né? E aí o cuidado pode ir no apoio individual, no apoio grupal, com atividades de toda a ordem. Então, nós temos atividade de lazer, a escuta, uma atividade grupal, as oficinas. Então, as nossas ações devem fazer com que a vida seja valorizada. É preciso que o outro possa pensar nessa condição e o que está implicado nesse desejo de querer dar fim à sua própria vida e pensar, né? E aí essas ações precisam tocar nas raízes sociais, para que os processos existenciais, né, de humilhação, de fracasso, sejam repensados, sejam revisitados, sejam revistos. Então, a promoção da saúde trabalha através de ações comunitárias concretas e efetivas, no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão, na definição de estratégias e na sua implementação, visando a melhoria das condições de saúde. O centro deste processo é o incremento do poder das comunidades, a posse e o controle dos seus próprios esforços e destino. É isso. Muito obrigada.
quero finalizar dizendo que a prevenção ao suicídio é responsabilidade de todos, né? Não somente dos profissionais de saúde e de educação, mas de toda a sociedade. Dizer que a gente precisa ressignificar quando a gente aborda sobre a temática. É uma temática que guarda relação com a morte, o tema da morte, mas a gente está falando da vida. Então, vamos sentar, dialogar, fazer a prevenção o tempo todo. Muito obrigada. Obrigada, Aline, pelo convite. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa da Escola de Saúde Pública, da Coordenação da Educação, agradecer a todos os participantes aqui que enriqueceram esse momento com as suas contribuições e perguntas. Muito obrigada. Então, encerrando nossos trabalhos, agradeço mais uma vez, Lícia, e não poderia deixar de agradecer, você agradece a escola pela iniciativa, mas eu não posso deixar de falar da importante parceria da Secretaria de Educação, que nos provocou. A gente tinha essa pauta, mas uma pauta mais interna, e a partir do momento em que a Secretaria de Educação nos provoca, a gente amplia essa pauta e começa a construção de uma parceria da escola, né? A participação da escola nessa pauta, que a gente imagina que pode contribuir gerando bons frutos, a exemplo dessas duas provocações que a gente recebeu hoje aqui. Então, obrigada, doutora Rosário Muricy, obrigado também à diretoria da escola, superintendência, né? E à diretoria da escola que me deram esse desafio, mas ao mesmo tempo essa enorme oportunidade de poder contribuir de forma tão significativa e o meu interesse de ser, né, um membro da escola a dar continuidade a essa pauta para muito além do Setembro Amarelo, já abraçando aí esses convites, né, e vendo que tipo de encaminhamento a gente pode fazer a partir desses convites que a gente recebeu. Obrigada a todos e obrigado muito à equipe técnica também, que a gente não poderia fazer esse evento se não tivesse o apoio do pessoal da informática, do pessoal da EAD daqui da escola.